do livro Quem Ama Educa, e Samitiba. Hoje, crianças hiperativas. Será que existe criança hiperativa mesmo, gente? Eu, como professora, toda vez que alguém falava que o aluno era hiperativo, eu dava outro nome. Eu falava, é mal educado. Mas vamos lá, vamos ver se existe o hiperativo. Eu li esse livro aqui há muitos anos atrás, eu não lembro. Muitas crianças e adolescentes mal educados estão tomando Ritalina, medicamento que se destina ao tratamento do distúrbio do déficit de atenção, DDA, uma disfunção psiconeurológica que provoca dificuldade de concentração, ou déficit de atenção, ou ainda hiperatividade. Descrito há apenas poucos anos, esse distúrbio foi por muito tempo menosprezado e mal conduzido. Agora, no entanto, está havendo exageros e confusão a esse respeito. A Ritalina não atua sobre mal educados. Ainda assim, diagnósticos apressados e equivocados têm feito pessoas mal educadas ficarem à vontade para continuar mal educadas, sob o pretexto de que estão dominadas pelo DDA. O fato de serem consideradas doentes facilita a aceitação do seu comportamento impróprio. Então, até aqui, só até aqui, eu falei para vocês, faz muito tempo que eu não leio esse livro, então eu estava certa. Realmente, tá cheio de aluno em sala de aula, principalmente na sala de aula, mal educado, aonde a professora, que não tem conhecimento de funções neurológicas, diagnostica a criança como hiperativa, porque ela leu um conceito que hiperatividade é aquela criança que não consegue se concentrar. O que não se concentra, ele pode ser hiperativo, de verdade. Mas grande parte do que a gente está recebendo em sala de aula nos últimos anos é mal educado. Criança que não fica sentada, criança que não aceita a regra, criança que não... Você fala para ela, não pode ir no banheiro, ela quer ir. Criança que quer sair antes da hora, criança que durante a aula fica, professora, tá na hora de ir no banheiro? Tá na hora de ir no recreio? Professora, eu tô com fome. Professora, o que vai ter hoje para comer? Você tá falando lá sobre 2 mais 2, o cara tá falando sobre uma outra coisa que ele viu na rua quando ele tava chegando da escola, ele viu uma borboleta passando na rua e aí a borboleta pousou numa flor. Aí você tá lá, não, mas 2 mais 2 é 4. Então, crianças que estão aparentemente desfocadas da aula, o professor mesmo já fala, é hiperativo. Quando chega na reunião de pais, então, o que tem de professor que fica, seu filho é hiperativo, nossa, você precisa ver. Ele não copia nada, mas ele faz tudo. Eu não sei, né? Copia tudo, faz tudo, mas não copia nada? Como assim? Ele tirou 10 na prova. Mas como é que ele tirou 10 na prova? Você viu como é que foi que ele fez essa prova? Se ele não estudou, se ele não tem nada no caderno? Tem muita criança que tira 10. Eu cansei de ver alunos meus que tiram 10 na prova porque era xizinho e o cara chuta bem. Gol! Fazer o quê? Né? Então, o hiperativo mesmo tem que ter um diagnóstico pelo médico, neurologista. Não é professor que tem que fazer esse diagnóstico. Não é o pai e a mãe que tem que chegar na escola e falar assim, meu filho é hiperativo, tá, mas cadê o exame? Cadê o laudo? Não precisa, é só o modo dele fazer as coisas, você já observa, você já tá vendo já que ele é danadinho demais, quando é assim, hiperativo. As pessoas estão confundindo o hiperativo, achando que uma criança que não consegue ficar sentada, que não consegue ficar quieta, né? Isso é hiperativo? O hiperativo vai muito além. Ele não consegue se concentrar. O hiperativo tem uma disfunção neurológica e ele tem que tomar medicação para poder controlar o equilíbrio da mente dele. Aí tem pais que vão além daquilo que deveria ir. Meu filho não para quieto, não dorme, ele não deixa ninguém dormir, ele é atentado, ele liga, desliga a televisão, ele liga, desliga a rádio, ele coloca a rádio alto, ele briga com o colega, ele não sei o quê. Não, eu não aguento mais essa criança. Vai lá e compra remédio, que tem farmacêutico que vende o remédio sem receita e entope a criança de remédio. E aí? Tá ajudando em alguma coisa? Claro, é mais fácil mesmo agir sem a necessária adequação de ser humano
e cair na escala animal, liberando tudo o que se tem vontade de fazer. Concentrar-se dá trabalho, exige esforço mental. Como a criança não suporta isso, começa a se agitar, a prestar atenção em outra coisa. Portanto, antes de os pais lidarem com o filho como apenas um mal educado ou apenas um portador de DDA, é importante que consultem um médico e recebam orientação correta, base fundamental da boa educação. Tanto o portador de DDA como o mal educado são irritáveis, por falta de capacidade de esperar. A espera é um exercício. Então, aqueles que têm filho com uma criança que é muito agitada, aqueles que têm aluno que é muito agitado, vai ter que ser feito atividades físicas, inclusive, nessa criança, para cansar ela. Eu cansei de fazer isso em sala de aula. Eu observava que a criança tinha dificuldade de concentração, falava demais, brincava demais, o tempo todo desfocado, ou então viajava, ficava quieto, mas estava viajando com o pensamento, né? Ou então aquela criança que gosta de bater em todo mundo, aquela criança que não para sentada, o tempo todo ela quer arrumar algum pretexto para estar em pé. Todos esses tipos de criança, eu mandei para psicólogo, sim. Eu era considerada professora dos psicólogos, né? Só que eu nunca fiquei indicando psicólogo, não, para o pessoal pensar que eu estava fazendo propaganda de psicólogo, porque era tanta criança que eu tinha que indicar, é demais. E a cada ano estava ficando pior. Aí passa em psicólogo, o psicólogo vê direitinho como é que é a criança para ver se é necessário ir para um psiquiatra, mas independente do psicólogo e psiquiatra, terapeuta, eu sempre encaminhei crianças que fossem assim para fazer atividade física, porque eu via que depois da educação física chegavam cansadas, já não era tão agitado, ao contrário das outras que eram quietas, iam para a educação física e voltavam agitada. Essas crianças gastavam tanta energia na hora da educação física que quando voltavam, elas voltavam arrebentadas. Aí elas queriam ficar sentadas, ficar mais quieta. Então, quem tem o DDA, ele cansa. Se ele gastar bastante energia, ele cansa. Aí, para isso, tem que colocar a criança em quê? Em esporte. Né? Vai colocar numa escolinha de futebol, de vôlei, vai colocar no handebol, no basquete, vai colocar na natação, jiu-jitsu, né, que fala. Tem lutas aí, capoeira. Tem que colocar essa molecada para gastar energia. Aí, isso ajuda muito no tratamento, inclusive, quem é DDA. Quem é mal educado, disciplina. Quem é DDA, acaba ajudando, junto com o remédio, a acalmar essa criança, para ela se concentrar um pouco mais. Ela precisa gastar energia. Essas crianças são impulsivas por falta de capacidade de se controlar. Estão sempre tentando fazer coisas. Então, a gente tem que dar coisas para ela fazer. São também agressivos, lembra que eu falei agora há pouco? Criança que gosta de bater no outro, ficar provocando o outro. Em vez de reagirem adequadamente, é mais fácil para eles liberar a agressão, um dos primeiros mecanismos de defesa do ser humano. Ambos são instáveis, ora estão bem, ora estão mal, tanto o mal educado como o que tem DDA. Observe alguns dos principais sintomas presentes no portador de DDA. Vejam bem, nós estamos fazendo a leitura de um texto. Eu não estou aqui para passar diagnóstico para ninguém. Então, a gente vai ter uma ideia de quem tem o DDA através das palavras do Isamitiba, mas não é porque está escrito aqui que a gente vai pegar no pé da letra e falar, pronto, eu estou olhando para o meu filho, ele já tem DDA, gente. Não. Tem que passar no médico para o médico examinar. Então, vamos lá. Geralmente, criança que distrai com pensamentos internos e comete muitos erros por pura distração. Então, erra na ortografia, nos acentos, pontuação, erra no falar. Criança que não ouve a pergunta até o fim já está querendo responder. Não lê a pergunta até o fim. Esquecimentos em geral de material escolar, recados, estudos feitos na véspera. Não espera a vez de ser chamado. Interrompe a fala dos outros. Agir antes de pensar e desanimar-se com facilidade. Tirar frequentes notas baixas apesar da inteligência.
permanecer muito tempo ligado no que interessa e desligar-se no que não interessa, acordar eufórico querendo resolver tudo naquele dia, mas acabar sendo vencido pela preguiça. Quanto maior o número de sintomas, o tempo de permanência deles, tanto mais se configura a presença do DDA. E tudo isso que eu li aqui é o mal educado também. Olha só, é difícil saber quem é quem, né? Há, porém, algumas diferenças notáveis entre um portador de DDA e um mero mal educado. O portador de DDA continua agitado diante de novas situações, isto é, não consegue controlar seus sintomas. Já o mal educado primeiro avalia bem o terreno e manipula situações, buscando obter vantagens sobre os outros. Então o DDA, ele é sem noção total, né? Você fala e ele continua sendo sem noção. Já o mal educado, se você disciplinar ele se torna bem educado. Para um e para outro é necessária disciplina, é necessária uma rotina. O DDA, ele é hoje considerado, né, o autista leve. É tão complicado você diagnosticar uma coisa e outra, porque a linha que separa o autista leve do DDA, ela é muito tênue, é finíssima. Então, o autista leve é aquele cara que ele aguenta barulho, ele gosta do barulho, ele faz barulho. O autista grave, não. Aí, se você tiver barulho, ele coloca a mão no ouvido, ele fica irritadíssimo, ele começa a se tornar até violento, né? Então, as síndromes hoje, elas são muito semelhantes umas da outra. O mal educado, o DDA e o autista leve, eles são muito parecidos. E todos os três requerem uma única coisa. A princípio, na sala de aula e em casa, rotina, disciplina, precisa. Ele tendo rotina com a disciplina, ele sabe o momento de tudo. O autista, às vezes, vai pisar na bola, porque a síndrome do autista é confusa a mente, né? O DDA, a mente não fica confusa, ela é acelerada. Aí ele vai querer acelerar algumas coisas, ele vai fazer, às vezes, inclusive, sem perceber, né? Mas não por confusão mental, porque ele é acelerado. Agora, o mal educado, ele fala, opa, eu sou acelerado, eu gosto de bagunçar, mas se eu fizer isso aí, a professora vai brigar comigo. Entendeu? Então, nós precisamos dar rotina. Isso dentro de casa, para esses tipos de criança. Primeiro, tá muito acelerado? Criança, né, você acha que ele é hiperativo porque ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ele perturba o tempo todo, porque ele é agressivo, porque ele fala, porque ele é desinteressado em algumas coisas. Enfim, primeiro, procurar um médico, né? É criança, é pequenininho, passa pelo pediatra, o pediatra encaminha para psicólogo, psicólogo, se achar necessário, vai mandar para o psiquiatra para fazer exames. Psiquiatra não é médico de doido. Então, primeiro, pediatra. Pediatra manda para o psicólogo para analisar a mente dessa criança. O psicólogo, se achar necessário, se não é só um mal educado, é uma criança que tem tendência mesmo ao hiperativismo, né? Aí ele manda para o psiquiatra. O psiquiatra faz exames, faz o laudo, aí manda para a escola saber que é um hiperativo. A professora não pode taxar de maneira nenhuma uma criança, ele é hiperativo. Não. A mãe jamais vai poder chegar na escola e falar, ele é hiperativo sem laudo. Jamais, jamais, jamais. Ninguém pode taxar uma criança assim. Primeiro o laudo. Então, primeiro é o médico. Depois que tiver o laudo, depois que tiver certeza que é um hiperativo, tem a questão médica, vai tomar remédio, vai fazer exames frequentes e vai ter que arrumar alguma coisa para essa criança extravasar, né? Um jogo, uma luta, uma natação. Ele vai ter que ter essa parte física bem trabalhada para gastar um pouco essa energia também. E o professor, tendo certeza que é hiperativo, vai ter que ter o jogo de cintura de fazer uma rotina na sala de aula, onde ele esteja encaixado nessa rotina. Então, o hiperativo, ele precisa de todos esses trâmites.
O mal educado vai ter que passar por esses trâmites para saber se é hiperativo ou mal educado. Quando for diagnosticado mal educado, pode dar atividade física para ele também, para gastar essa energia dele e fazer a rotina com disciplina para ele. Que esse, o mal educado, ele vai se educar. Então isso serve tanto dentro de casa como na escola. Tá certo, turma? Parem de dizer que é bonito isso, porque não é bonito não. Falar com uma criança, ai que bonito, gente, ele é hiperativo, ele não para. Não tem nada de bonito nisso não. Tem que ser tratado o hiperativo e o mal educado tem que ser colocado no devido lugar. Ele tem que seguir regra. Sociedade é assim. A Constituição diz bem clara, meu direito só vai até onde começa o direito do próximo. O mal educado, se deixar, ele passa por cima dos direitos alheios. E a gente não quer isso, né? Então vamos tratar o mal educado com respeito, com disciplina, com rotina, e o que é DDA vai ter que ser tratado com laudo médico, com remédio e com outros tratamentos físicos também, para gastar a energia dele. Rotina na sala de aula e dentro de casa. Tá certo? Até semana que vem.